Era uma vez, há muito tempo, em uma terra distante chamada Babilônia, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que viviam sob o reinado do poderoso rei Nabucodonosor. Esses 3 jovens eram muito diferentes da maioria das pessoas ao seu redor. Apesar de viverem em uma terra estrangeira, servindo no palácio do rei, eles mantinham uma fé inabalável no Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, e seguiam seus mandamentos com fidelidade. O rei Nabucodonosor, conhecido por seu imenso poder e grandiosidade, decidiu fazer algo que mostraria ainda mais sua força. Ele mandou construir uma estátua gigantesca de ouro, de cerca de 27 metros de altura, e decretou uma ordem para todo o reino. Assim que o som das trombetas, flautas, liras e outros instrumentos fosse ouvido, todos, sem exceção, deveriam se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei havia erguido. Aqueles que desobedecessem a esse decreto seriam imediatamente lançados em uma fornalha ardente, onde seriam consumidos pelo fogo. Quando chegou o dia, ao som dos instrumentos, toda a população, desde os nobres até os mais humildes, se prostrou diante da estátua. O medo da punição cruel era forte, e poucos ousariam desafiar o decreto real. Contudo, entre todos aqueles que se ajoelharam, 3 jovens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 sabiam que apenas um Deus merecia sua adoração, e não era uma estátua feita por mãos humanas, por mais imponente que fosse. Eles decidiram que, mesmo diante da ameaça de morte, jamais adorariam outro Deus além do Deus de Israel. Alguns homens, invejosos do prestígio que os 3 jovens tinham no palácio, se apressaram em contar ao rei sobre sua desobediência. Eles chegaram diante de Nabucodonosor e disseram: Ó rei, existe um grupo de judeus que não obedece às suas ordens. Eles se recusam a adorar a sua estátua de ouro. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso. Como poderia alguém desafiá-lo dessa maneira? Ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego imediatamente. Quando os 3 chegaram diante do trono real, o rei, ainda furioso, lhes deu mais uma chance. É verdade que vocês se recusam a adorar minha estátua? Se ouvirem novamente o som dos instrumentos e se ajoelharem, tudo será perdoado. Mas se não o fizerem, serão lançados na fornalha ardente. E que Deus poderá salvá-los das minhas mãos? Calmamente, os 3 jovens responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você. Se formos jogados na fornalha, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você erigiu. Essa resposta deixou o rei ainda mais enfurecido. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, tão quente que o calor ardente já era sentido de longe. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados imediatamente e jogados dentro da fornalha por soldados fortes e bem treinados. As chamas eram tão intensas que os soldados que lançaram os 3 jovens no fogo morreram devido ao calor extremo. Enquanto todos esperavam que os 3 fossem consumidos rapidamente pelas chamas, algo incrível aconteceu. O rei, olhando atentamente para a fornalha, de repente se levantou de seu trono com um semblante perplexo. Ele perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que nós amarramos e lançamos no fogo? Os conselheiros confirmaram: Sim, majestade, 3 homens. Mas o rei, agora com os olhos arregalados, apontou para a fornalha e disse: Eu vejo 4 homens, desamarrados, andando no meio do fogo, e eles não estão feridos. E o 4º homem tem a aparência de um filho dos deuses. Assustado e maravilhado, o rei Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Venham aqui. Impressionantemente, os 3 jovens saíram da fornalha, e todas as pessoas ao redor, incluindo os conselheiros e nobres do reino, puderam ver que as chamas não os haviam tocado. Seus corpos estavam intactos, suas roupas não tinham sido queimadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. Nabucodonosor, maravilhado e humilde diante do que acabara de testemunhar, declarou diante de todos: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou. Eles confiaram nele e desafiaram minha ordem, preferindo morrer a adorar qualquer outro Deus. Portanto, decreto que nenhum outro Deus pode salvar desta maneira. Daquele dia em diante, Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados no reino, e o poder do Deus de Israel foi reconhecido por todos. A história dos 3 jovens e da fornalha ardente se tornou uma lição eterna de fé, coragem e a confiança no poder de Deus, mesmo diante das adversidades mais terríveis.